Olá, amigos queridos. Hoje vamos ter um tema muito complexo falando sobre vida após morte, sobre a ressurreição de Cristo. Todos temos uma curiosidade de saber sobre o que acontecerá conosco depois da morte. Quando um ente querido morre, nós queremos vê-lo novamente assim que chegar também a nossa vez. Será que teremos um encontro glorioso com aquele a quem amamos? Ou a morte é o fim de toda a consciência humana, da sua consciência? Vamos analisar isso? Jesus nos ensinou que a vida, ela não termina depois da morte de nossos corpos. Ele fez essa declaração impressionante. Ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Segundo as testemunhas oculares mais próximas a Jesus, naquela época, eles acreditam e viram a presença do Senhor. Ele demonstrou seu poder sobre a morte, levantando-se dos mortos depois de ter sido crucificado e ficar sepultado por 3 dias. Essa é a crença que tem dado esperança aos cristãos há mais de 2000 anos. Mas algumas pessoas não têm a mesma esperança em vida após a morte. O filósofo ateu famoso chamado Bertrand Russell, o que ele escreveu? Ele escreveu assim, falou assim: "Acredito que ao morrer apodrecerei e nada do meu ego sobrevive." Russell, obviamente, não acreditava nas palavras de Jesus. Era claro, ele era um ateu. Os seguidores de Jesus escreveram que ele apareceu vivo para eles depois da crucificação e do sepultamento. Eles alegam que, além de vê-lo, como falei, tomaram refeições com ele, tocaram-no e permaneceram juntos por 40 dias. Então, será que isso é simplesmente uma ficção que se desenvolveu ao longo do tempo ou ela se baseia em provas sólidas? É a grande pergunta. A resposta a esta questão é fundamental para o cristianismo, pois se Jesus levantou-se dos mortos, isso que validaria tudo o que ele disse sobre si mesmo, sobre o significado da vida e também sobre o nosso destino depois da morte. É lógico. Se Jesus ressuscitou dos mortos, então ele tem sozinho as respostas sobre o significado da vida e também sobre o que enfrentaremos após a morte. Mas, por outro lado, se a história da ressurreição de Jesus Cristo não for verdadeira, então o cristianismo se baseia em uma mentira. Isso é o que os outros pensam, não eu. O também teólogo famoso Sproul, um outro teólogo, colocou isso nos seguintes termos. Veja bem o que ele disse. Vamos ver o que ele disse. A veracidade da ressurreição é vital para o cristianismo. Se Cristo for erguido dos mortos por Deus, então ele detém as credenciais e a plena certificação que nenhum outro líder religioso possui. Por quê? Porque Buda está morto, Maomé está morto, Moisés está morto, Confúcio está morto, mas de acordo com a Bíblia, o cristianismo vive e Cristo vive. Muitos céticos tentaram contestar a ressurreição do Senhor Jesus. Um outro estudioso chamado Josh McDowell foi um desses que gastou mais de 700 horas pesquisando a evidência da ressurreição. Joseph McDowell
fez a seguinte declaração a respeito da importância da ressurreição: cheguei à conclusão de que, de duas ou uma, a ressurreição de Jesus é um dos embustes mais mal intencional, cruel e desumano e jamais impostos às mentes humanas. Ou é fato mais fantástico da história, é um fato mais fantástico da história. Então, isso quer dizer que ele não chegou a conclusão nenhuma. Ele pesquisou e manteve as dúvidas. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é um fato fantástico. Ou será que é um mito cruel? Para chegarmos a essa resposta, nós temos que examinar a evidência da história e tirar as nossas próprias conclusões. Vemos que os céticos que investigaram a ressurreição descobriram por conta própria. Descobriram o quê? Descobriram dúvidas, incertezas, certezas ou nenhuma conclusão a respeito. Antes da sua morte, Jesus disse aos seus discípulos que seria traído. Ele foi preso e foi crucificado e foi, e que voltaria à vida 3 dias depois. Esse plano é no mínimo estranho, não? Interessante. O que estava por detrás disso? Jesus não era nenhum artista tentando atuar de acordo com os anseios da plateia. Ele não precisava de plateia. Pelo contrário, ele prometeu que a sua morte e ressurreição provariam a todos se as suas mentes e corações estivessem abertos que ele era realmente o Messias esperado. Ele sempre afirmou isso, categoricamente afirmou. Como Jesus predisse, ele foi traído por um dos seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, e foi preso em um julgamento totalmente simulado diante do governador romano Pôncio Pilatos. Ele foi declarado culpado de traição e condenado a morrer em uma cruz de madeira. Nós todos sabemos disso. A história conta sobre isso. E antes de ser pregado na cruz, Jesus foi espancado brutalmente por um gato com 9 rabos romano. Um chicote feito com pontas de ossos e metal para dilacerar o seu corpo. E simplesmente se destinava a rasgar a sua carne. Ele foi esbofeteado repetidas vezes, chutado e cuspido. Em seguida, usando martelos, os carrascos romanos que ali surravam ele cravaram os pesados pregos de ferro forjado nos seus punhos e pés de Jesus. Finalmente, eles erigiram a cruz em um buraco no solo entre 2 outras cruzes, aonde se encontravam ladrões condenados. É a verdade que está escrito lá na palavra, nas Sagradas Escrituras. Jesus ficou pendurado por aproximadamente 6 horas. Então, às 3 horas da tarde, ou seja, exatamente no mesmo momento que o Cordeiro da Páscoa judaica estava sendo sacrificado como o que? Uma oferta pelo pecado, Jesus gritou: está consumado. Falou em aramaico e morreu. Consumado, no caso, quer dizer, está pago. Está pago o quê? Os nossos pecados. Repentinamente, o céu ficou escuro e um grande terremoto sacudiu a terra. A terra tremeu. Para terminar, eu acredito no escrito bíblico, porque aprendi, veja bem, aprendi que no Evangelho de João, Jesus faz várias referências e utiliza a expressão "eu sou" para revelar a sua divindade e missão em 7 declarações principais. Essas frases que ecoam o título divino de Êxodo, capítulo 3, verso 14, definem seu caráter
e a relação com a humanidade. Por exemplo, ele falou que eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Ele disse lá em João, capítulo 6, verso 35. Ele falou que era a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas. Está escrito lá em João 8, capítulo 8, verso 12. A porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Está escrito em João 10, verso 9. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, lá em João, capítulo 10, verso 11. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, está escrito lá em João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele afirmou isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim, está escrito em João 14, verso 6. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós as varas, está escrito lá em João, capítulo 15, verso 5. Além destas, presta atenção, Jesus afirmou sua pré-existência dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele afirmou isso lá em João 8,58. O que eu posso dizer sobre os estudiosos? Que são pessoas que acreditam na materialidade e não no fruto do Espírito. Portanto, Jesus realmente ressuscitou. Então, a vida após morte depende da sua consciência, dos seus atos, da sua vida secular. Porque nós temos que estar escrito lá no livro da vida. E nós temos um compromisso com a verdade e com a fé cristã. Portanto, não sou eu. É as nossas atitudes no mundo global que vai definir quem você é no futuro. A vida após morte, ela pode ter uma vida eterna, mas junto com Jesus. Eu agradeço a sua participação, meu muito obrigado por você curtir o @canal Varal, curte, compartilhe, participe, inscreva-se, ajude-nos e eu te agradeço em nome de Jesus.